padre de Bento XVI é excomungado. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima nos tempos do Apocalipse. As profecias estão se cumprindo. Padres e leigos que são fiéis a Bento XVI estão sendo perseguidos pela falsa igreja. Por isso nós precisamos fortalecer muito a nossa igreja doméstica, a igreja da nossa casa. Nossa Senhora prometeu a Beata Maria Pierina que onde estivesse exposta a sagrada face do Senhor, lá estaria Jesus. Por isso tenha na sua igreja doméstica a estampa da Sagrada Face para colocar no altar da sua casa. O devocionário da Sagrada Face traz diversas orações dessa importante devoção a Jesus. A estampa, o devocionário e a cruz de exorcismo da Sagrada Face estão na loja da TV Nossa Senhora de Fátima. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Padre excomungado por ser fiel a Bento XVI. Preste atenção que você vai entender esse bispo aí, além de ser bergoliano, o que está acontecendo. Por trás da intenção de um bergoliano, por trás da ação dele, tem um monte de intenções, muitas vezes não são boas, são péssimas, tá? Então vai vendo aí para você entender. O padre católico americano foi excomungado por seu bispo por se recusar a reconhecer a validade do papado de Jorge Mário Bergoglio, também conhecido por aí como Papa Francisco. Numa carta datada de 7 de agosto de 2020, Dom Jaime Soto, que é o bispo da Diocese de Sacramento, anunciou que o padre Jeremy Letterby colocou a si mesmo e a outros em estado de cisma com a Igreja Católica Romana e incorreu numa excomunhão let sentense por instruir os fiéis contra a legitimidade de sua santidade, o Papa Francisco. Além disso, Dom Soto também condena o padre por ter substituído o nome do Santo Padre, entre aspas, pelo nome de Bento XVI na oração eucarística da missa. Aliás, esse padre, ele na hora da oração eucarística, ele reza pelo Bento XVI, não pelo Francisco, e não fala o nome do bispo dele. Tirou também o bispo da jogada, você vai entender por quê. Vai prestando atenção aí, ó. Muitos padres deixaram seus fiéis sem missa, sem quaresma e sem Páscoa, mas não o padre Letterby. Em março de 2020, durante a proibição do vírus, a missa, que foi imposta pelo bispo Soto, o bispo dele proibiu, na hora de missa fecha tudo, vamos seguir Bergoglio que mandou fechar, certo? Todos os bispos dos Estados Unidos mandaram a mesma coisa, seguindo o Vaticano. O padre ofereceu missas semanais para mais de 300 pessoas em casas particulares. Deu um olé na proibição, né? E assim se cumprem as profecias de Nossa Senhora, que as missas serão celebradas nas casas e às escondidas. O padre americano explicou por que levou os sacramentos aos fiéis durante a Quaresma e a Páscoa de 2020. O que ele disse é de alta importância para nós que somos igreja verdadeira, o remanescente da Igreja Católica Apostólica Romana de 2000 anos, o que sobrou da verdadeira igreja. Olha só o que ele falou. Em estado de emergência, mesmo leigos ou ex-sacerdotes podem e talvez também sejam moralmente obrigados a oferecer os sacramentos aos fiéis. Durante esta pandemia, não pude permitir que eles ficassem sem a fonte fundamental de toda cura, graça e salvação, a Santa Eucaristia. No início eu trouxe uma após a outra as sagradas hóstias que consagrei nas missas privadas. Logo era o dia todo, todos os domingos, dirigindo por toda a cidade, para levar o pão da vida ao povo. Finalmente, para prover para todos, eu tive que celebrar missas públicas privadas nas casas. No final, 350 pessoas estiveram presentes no fim de semana. No entanto, eu celebrei essas missas em união com o Papa Bento XVI, não com o Francisco. Muitos dos que se juntaram a mim argumentam como eu, que Bento XVI continua sendo o único Papa verdadeiro. Claro que o bispo dele não gostou nada disso e tentou fazer o padre parar de celebrar as missas nas casas. O bispo, ia dar um aumento para esse padre, viu? Dá um aumento de salário, dá para ir numa paróquia maior, porque ó, esse aí tá valendo a pena.
Esse aí é o cara, ele é fiel a Bento XVI, fiel à verdadeira igreja. Como é que pode você tentar fazer ele parar de fazer o certo? Quando é que tá com a cabeça? O bispo queria calar o padre de qualquer jeito. Nós católicos não podemos e não devemos obedecer à falsa igreja. Obediência sim, a Deus primeiro, depois aos homens. Mas aqueles que realmente são da igreja verdadeira, não aos homens da igreja falsa. Eles são falsos. É a mesma coisa de você obedecer uma pessoa de outra religião. Chega uma pessoa na porta da sua casa e fala: é o seguinte, eu sou da igreja do Saci Pererê e você vai ter que dar 7 pulinhos em volta da casa. Você vai fazer? Claro que não, porque não é a sua igreja, o cara é completamente fora, ele não é da sua igreja. Então é o seguinte, você não vai também obedecer quem é da falsa igreja, você não está obrigado a isso, inclusive não pode, a não ser que você queira cair em heresia e pecado mortal junto com ele. A excomunhão desse bispo não é válida, o excomungado é ele não pode excomungar ninguém. O padre também disse: não posso me alinhar moral, espiritual ou intelectualmente em sã consciência com Bergoglio. Gente, é isso mesmo. Não dá pra gente estar alinhado com o Francisco. Depois de tudo que ele já fez, depois de tudo que ele fala, depois de tudo que ele vai fazer, que está planejado já, ajudando a ONU e o anticristo, nós não podemos estar alinhados com ele. Você é só uma pessoa que ou faz parte do lado de lá, ou então uma pessoa que não sabe ainda o que está acontecendo. Mas a gente que sabe não pode. O padre estar em comunhão eclesial com Francisco é idolatria, sincretismo e violação da tradição da igreja. Agora o padre explica ainda por que considera Bento XVI o único papa. Olha só. Considera indefensável acreditar que a declaração do Papa Bento XVI de 2013 satisfaz os requisitos para um ato válido de renúncia ao papado, de acordo com o direito canônico. Portanto, continua a considerar Bento XVI como detendo o cargo de Pedro. Ou seja, para ele e para nós, o Papa é Bento XVI. O padre Letterby já vinha sido perseguido há muito tempo. Agora você vai entender o outro lado da moeda. Olha só, como com Bergogliano não é nada do que eles falam que interessa. Bergogliano fala uma coisa, mas é outra. O pai do padre Letterby, o pai dele é casado, tudo mais, e ele é diácono, tá certo? Então o pai do padre Letterby é diácono. E ele foi afastado, diácono, por denunciar 2 padres que foram pegos em fornicação homossexual. Pegou os 2 padres lá no flagrante, denunciou, tá certo? E aí o bispo afastou, ao invés de elogiar, dá uma medalha para ele e falar: vem cá, meu filho, se um dia você ficar viúvo e quiser ser padre, eu vou te ordenar, porque você como diácono, me ajudou pra caramba. Não, botou o cara para fora da igreja. Depois disso, o bispo já começou a acusar o filho. Esse padre aí, esse padre filho do diácono, tem má conduta. Cuidado com ele, hein? Tá envolvido em escândalos. É assim que eles fazem, né? Fala tudo sem falar nada, né? Intui um monte de coisa, mas não tá falando nada. Ele diz que é suspeito, mas o jeito que fala já é certeza. E esse padre Letterby, então, foi afastado em 2016. Faz 4 anos que esse bispo procura uma irregularidade para expulsar o padre. Não conseguiu achar porque não tem. O padre Letterby diz que sua recusa em permanecer em comunhão eclesial com Jorge Mário Bergoglio é fruto de muita oração e discernimento. Se eu fosse perante Deus no dia do meu julgamento, sem dar esse passo, teria medo das consequências. Eu seria um covarde se não defendesse o que acredito ser verdade e o que sei que muitos padres e até bispos estão enfrentando, alguns dos quais acreditam no que acredito na privacidade de suas consciências. Eu amo a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Eu tentei dar minha vida por ela e eu quero morrer em seu ventre. Padres da verdadeira igreja, acordem! Olha o exemplo! Não é que o exemplo arrasta? Olha o exemplo! Saiam das trevas de Bergoglio, onde vocês estão escondidos, e venham para a luz de Jesus Cristo, pelo amor de Deus! Vocês estão em erro profundo por não defender o verdadeiro Papa e por não ter coragem de dar testemunho de Jesus. Não sei o que é pior, mas acho que a covardia é muito pior. O que vocês preferem? Perder seus cargos ou a vida eterna? Passar a vida eterna no inferno porque não deu testemunho de Cristo e ficou com o indivíduo que está com a ONU e o anticristo. Prefere o quê?
Salvar essa vida e perder a outra? A igreja falsa vai acabar, será fechada e destruída. E isso está nas profecias, ela mesma está se destruindo. Nós, leigos, continuaremos levando a verdadeira igreja à frente, nas nossas casas, nossas igrejas domésticas, até a volta do Senhor, também cumprindo as profecias desses tempos de Apocalipse.